Nessa questão temos algumas informações para, a partir da sua análise, fazermos uma avaliação de cada alternativa, criticando-a como verdadeira ou falsa. Bom, os dados gerais do problema, no problema temos 3 homens, 3 mulheres, que formam casais, sem ser informado exatamente quais são os casais a priori. Além disso, temos informações da seguinte maneira, do seguinte tipo, como Vitor comprou 3 livros a mais do que Lorena. Vou usar um diagrama para representar essas informações, indicando por meio de uma seta que Vitor comprou a mais 3 livros do que Lorena. Além disso, temos que Pedro comprou 5 livros a mais do que Cláudia. Outra informação é que ambas, Lorena e Cláudia, compraram mais livros do que Bianca. Considerando essas informações, sabemos já que Pedro não pode ser o marido de Cláudia, porque é dito também que cada marido comprou exatamente 4 livros a mais do que sua respectiva esposa. Mas também Pedro não pode, então, ser marido de Bianca. E assim, resta a opção de que Pedro é o marido de Lorena. Ou sabendo que Pedro, sendo marido de Lorena, ele comprou 4 livros a mais do que Lorena. Na medida em que Pedro comprou 5 livros a mais do que Cláudia e 4 livros a mais de Lorena, concluímos então, que Lorena comprou um livro a mais do que Cláudia. Com isso, podemos pensar a respeito da esposa de Vitor. Temos 2 opções, pode ser a Cláudia ou a Bianca. De fato, temos aqui que Vitor comprou 3 mais 1, 4 livros a mais do que Cláudia e comprou mais do que 4 livros do que Bianca. Dado que Cláudia comprou mais livros que Bianca, então Vitor é o marido de Cláudia. Resta, sim, uma informação sobre o marido de nome não conhecido, chamar o homem de nome não conhecido, chamar H, ele é o marido de Bianca. E comprou 4 livros a mais do que Bianca. Bom, dado que Pedro comprou 4 livros a mais que Lorena e Vitor comprou 3 livros a mais do que Lorena, concluímos também que Pedro comprou um livro a mais do que Vitor. Além disso, Pedro comprou mais livros do que o homem de nome desconhecido, dado que ele comprou pelo menos 5 livros a mais que Cláudia. Cláudia comprou mais livros que Bianca e o homem de nome desconhecido comprou exatamente 4 livros a mais do que Bianca. Sendo assim, analisando agora cada item, cada alternativa, nós temos a alternativa A, ela é falsa, porque diz que Vitor comprou mais livros do que Pedro, e vimos que Pedro comprou um livro a mais do que Vitor. A alternativa B também é falsa, porque diz que Pedro é marido de Cláudia, e concluímos que Pedro é marido de Lorena. A alternativa C é verdadeira, porque afirma que Pedro foi o marido que comprou o maior número de livros, e de fato vimos que Pedro comprou mais livros do que Vitor, e mais livros do que o marido de nome desconhecido. E ainda que as alternativas D e E são falsas. A D, porque afirma que Cláudia comprou um livro a mais do que Lorena, quando, na verdade, Lorena comprou um livro a mais do que Cláudia. E a alternativa E é falsa, dado que Vitor não é o marido de Bianca, e sim o marido de Cláudia. Assim, a resposta é a alternativa C.